Olá, então meu nome é Estela, a gente vai para a aula de DP, que é a programação dinâmica, que é o problema da mochila. Então, o problema da mochila tem N itens numerados de 1 a N, daí cada item vai ter um peso WI e um valor VI. E daí a gente vai ter uma mochilona e a gente quer saber qual é o maior valor que a gente consegue combinar, né, de itens sem que o peso desses itens ele ultrapasse o valor da nossa mochila. Então, basicamente, vocês podem pensar nisso como se fosse tem vários itens, né? Um ladrão ele quer roubar, eu não sei, e dele tem um saco, uma capacidade máxima que ele pode levar com ele. E daí, não sei, nesse primeiro aqui, vocês vão ver, esse daqui é o N, esse daqui é o. A gente tem o N e o peso máximo da mochila, que é esse 8. Sendo que a gente tem 3 itens. O primeiro valor sempre é o peso e o segundo valor sempre é o valor desse item. Então a gente pode pensar aqui que a nossa mochila tem capacidade de 8 quilos. E daí a gente tem 3 itens. O primeiro item, não sei, é uma boneca. Vamos dizer que a boneca tem 3 quilos e tem um valor de R$ 30. Aí depois a gente tem talvez um relógio. E esse relógio tem um peso de 4 quilos. Não é meio realista, mas tudo bem. E tem um valor agregado de R$ 50. E daí, por último, a gente tem um vaso, que ele tem talvez um peso de 5 quilos e um valor agregado de R$ 60. Então, lembrando que esse ladrão ele tem uma mochila que suporta no máximo 8 quilos. Ele quer roubar um maior valor possível, né? Então, veja que se ele pegar a boneca e esse relógio vai dar 7 quilos, está dentro desse limite, ele vai conseguir R$ 80. No entanto, se ele pegar a boneca e o vaso, ele vai ter 8 quilos, que está dentro do limite da mochila, ele consegue levar isso. Ele vai conseguir R$ 90 em valores de produtos. Então, isso é o melhor resultado. Veja também que se ele tentar pegar o vaso e o relógio, isso vai dar 9 quilos, então ultrapassa a mochila, então ele não pode levar isso. Mesmo que acabasse dando 110, né? Mas tem essa restrição que é o peso da mochila. Então, a estratégia mais, assim, que a gente pode pensar é para cada conjunto, né? Quer dizer que é um conjunto, tem um conjunto de itens. A gente pode falar se o item ele vai estar ou não. Então, vamos dizer que essa boneca tá, esse vaso não tá, esse relógio tá. Beleza. Qual que é o peso que isso tem? Tem 7, tá dentro? Ok. Qual é o valor que isso dá? Dá 80. É o maior valor até agora. Agora vamos mudar um pouco. Vamos dizer que tá, continua 80. Vamos dizer que eu quero manter a boneca, pegar o vaso, tirar o relógio. Então agora eu tenho 8, ainda tá dentro, e eu tenho 90. Então é maior. Então 90. Agora vamos dizer que eu quero tirar a boneca e manter só o vaso. 5 quilos está dentro e o valor é 60. É menor que o 90, então não vai. Agora vamos dizer que eu quero colocar o relógio. Deu o relógio, agora tá, só que dá 9, então isso não pode. Então agora, talvez, em vez de eu vou tirar o vaso e só deixar o relógio. Daí agora o relógio dá 50, tá dentro dos 8, mas não dá. Então, no final das contas, esse eu coloco ou não coloco, como para cada item você tem duas possibilidades, ou você coloca ou você não coloca, isso no total vai dar 2 elevado a n, né, possibilidades para a gente analisar. E como o n aqui é 100 itens, n é o número de itens. 2 elevado a 100, isso estoura nosso tempo limite, até nossa memória, tudo. Então, não dá para a gente fazer isso. É até uma forma
que a gente pode pensar, né? E daí a programação dinâmica vai ajudar a gente a resolver esse problema. Então vamos só primeiro lembrar de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente faz Fibonacci, sabe? Que daí, por exemplo, eu quero calcular qual que é o enésimo termo. O enésimo termo vai ser a soma do enésimo menos 1 mais o enésimo menos 2 termo. E daí isso dá o primeiro, o n. Então isso daqui, na recursão, é basicamente, isso daqui é n menos 1, n menos 2. Aí eu vou dizer que assim é a soma, tá? E o n menos 1 é o n menos 2 mais o n menos 3. O n menos 2 é o n menos 3, n menos 4. E o n menos 2 é o n menos 3, e o n menos 4. E assim por diante. Mas veja que quando a gente quer calcular o n, a gente primeiro pede para calcular o n menos 1, o n menos 1. Quando a gente quer calcular o n menos 1, a gente calcula o n menos 2, para depois calcular o n menos 3, e juntar com isso e pegar o n menos 2. Mas veja que toda vez que a gente for calcular, se a gente calculou aqui já o n menos 2, quando a gente quiser calcular aqui, a gente não precisa descer tudo. Se a gente salvar qual que é esse valor, a gente pode reaproveitar ele e não ter que descer tudo isso. Então, isso daqui a gente pode economizar. Mesma coisa aqui, o n-3. Quando eu calculo esse n-3, né, assim, eu não preciso calcular aqui de novo, descer na recursão aqui, porque eu já calculei aqui. Então, se eu salvar, eu consigo, tipo, economizar tudo isso de chamadas na recursão. É a mesma coisa n-4, porque depois o n-3, ele vai chamar o n-4 e assim. Então, aqui também eu não preciso. Então, se a gente sempre salva qual é esse valor e quando a gente vai chamar alguma coisa, a gente vê se a gente já calculou ou não. Se a gente já tiver calculado e a gente guardar esse valor em algum lugar, a gente não precisa fazer tudo de novo. A gente pode economizar operações. Então, isso é muito bom, porque isso vai ajudar bastante no nosso tempo de execução do nosso código e também na memória. Então, é isso que essa ideia de salvar valores para a gente não ter que calcular toda vez. É isso que vai ser mais ou menos a ideia da nossa DP, que é Programação Dinâmica, né? DP fica Dynamic Programming. E daí é isso que a gente vai fazer. Então, é isso que a gente vai fazer no nosso problema da mochila. Tem até um outro exemplo aqui, esse segundo caso teste, mas eu já vou explicar como é que a gente vai fazer com a nossa estratégia. Nossa estratégia para fazer o problema vai ser o seguinte. A gente vai fazer uma tabela. Lembrando que, olha... Eita, calma aí. Nesse exemplo aqui, o nosso peso da nossa mochila é 15. Então, a nossa mochila tem no máximo... Calma aí, coloque... Assim. A nossa mochila tem o peso 15. Então, por isso que aqui vai até o peso 15. Então, o nosso Wzão vai ser 15. A gente vai ter 6 itens, né? Que todos eu já coloquei aqui. Então, para calcular, o que a gente vai fazer? Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui que eu fiz meio errado aqui. Eu só vou colocar o item 0 só pra gente conseguir, tá? Aqui é o item 0, aqui é o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse aqui corresponde a esse aqui é esse aqui é esse. Então, vamos primeiro, a gente vai começar dos outros itens e o que isso representa? Quando eu tenho uma mochila com capacidade 0 e eu tenho 0 itens disponíveis para eu pegar,
qual que é o maior valor que eu consigo pegar. Se eu tenho 0 itens disponíveis, concorda que independente da capacidade da nossa mochila, podia ser, sei lá, 1.000 quilos de capacidade, se eu não posso colocar, não tem nenhum item disponível, então não tem nada. Então o maior valor vai ser 0, mesmo que a capacidade seja infinita. Então aqui tudo vai ser 0. O maior valor que eu consigo. Então é assim que vai funcionar a nossa tabelinha. Agora vamos passar para a próxima coluna. Agora, se eu tenho na minha disposição para escolher um item, e esse item tem peso 6 e valor 5. Se eu tenho uma mochila de capacidade 0, qual é o maior valor que eu posso colocar consigo nessa mochila? Como o peso desse item é 6, é 0 menos 6 dá menos 6. Se eu colocasse esse, ia exceder a capacidade da minha mochila. Então, a resposta é pegar qual era a capacidade sendo do item anterior, caso eu não pegasse esse primeiro item. Porque não tem como eu pegar, então se eu não pego, eu estou voltando meio que num item, né? Uma linha para cima com a mesma capacidade da minha mochila. Então aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque, né, eu tenho 5 de capacidade e o meu valor é 6. Agora, quando eu tenho a capacidade da minha mochila 6, eu posso escolher pegar esse item, né? Que tem nesse primeiro item, que é correspondente ao valor 1. Se eu pegar ele, a minha mochila para a linha anterior, né? Caso eu não tivesse esse item, a nova capacidade ia ser 6 menos 6. Então seria 0. Então eu pegaria esse valor aqui e somaria o maior valor que eu achei na linha anterior. Seria 0. Mas se eu não pego ele, eu volto para a linha anterior com a capacidade intacta da minha mochila, que seria 6, 0. Só que como eu quero maximizar, eu vou pegar o maior desse valor, da linha anterior, e o maior entre esses dois, que esse mais esse VI aqui. Então, qual que é maior, 5 ou 0? Seria o 5. Então, eu coloco 5 aqui. Então, deixa eu só apagar aqui essa linha. Essa vai ser a nossa lógica. Então, a nossa lógica sempre vai ser, tá, se eu não pegar o item que eu estou vendo agora, eu volto para a linha anterior, né? É como se eu tivesse os itens anteriores para eu ver com a mesma capacidade. Mas se eu pegar, eu volto para o item anterior, né, para a disposição atual, só que eu tenho uma capacidade menor do que eu tinha, porque eu acabei pegando o item naquela posição. Então, mesma coisa no 7. No 7 menos 6, caso eu pegue esse item primeiro, vou para a linha anterior com a capacidade de 1. Então, vai ser 0 mais 5, que é 5, ou eu não pego o item, eu fico com 0. Então, vai ser 5. E assim vai ficar para a linha inteira. Que sempre a opção de não pegar, eu sempre volto para o 0. Então, nessa linha sempre está valendo a pena pegar. Então, assim. Agora, vamos para o próximo item. Vou tirar essa linha aqui. Agora, o próximo item, eu tenho... É como se no conjunto de possibilidades que eu tenho, né? Tipo, eu já vi o item da posição 0, que não tem, o item da posição 1. Agora eu tô indo no item da posição 2. É como se eu estivesse vendo como é que isso funciona só se eu já tivesse meio que visto esses outros itens e tenho esse. O futuro aqui, o resto, nem me importo, ainda nem cheguei neles. Então é isso. Se eu tenho uma mochila, então agora os valores vão ser desse cara aqui. O nosso doisinho aqui, né? Tipo, esse cara aqui. Se eu tenho uma mochila com capacidade 0, eu não posso colocar nada. Com a capacidade 1,
mesmo se eu voltar para o anterior e se eu tirar menos 5, fica negativo. Então, aqui 0, 0, 0, 0. E aqui, se eu tenho uma capacidade 5. Se eu não pegar nada, eu volto para o item anterior com a capacidade 5, que é 0. Agora, se eu resolver pegar esse item, o item 2, eu vou usar esse peso, eu vou usar esse espaço na mochila, então vai ser 5 menos 5, mas eu vou ganhar 6. Então, eu vou 5 menos 5, que é o 0 na linha anterior, que vai ser esse 0 aqui. Eu ganho 6 de valor. Então, 6. Agora, nesse 6. Se eu não pegar, eu vou estar indo para a linha anterior com capacidade 6. Então, eu vou ter um valor de 5. Agora, se eu resolver pegar esse valor, eu posso voltar para o item anterior com uma capacidade 6 menos 5, que é 1. Então, seria aqui, que é 0. E eu ganharia esse 6 de valor. Então, qual que é o maior, o 6 ou o 5? O maior valor que eu consigo com uma mochila de capacidade 6, só tendo visto esses dois primeiros itens, vai ser esse 6. Então, vai ser 6 aqui. Mesma coisa nesses. Agora, quando a gente chega no 11, se eu escolher não pegar esse item, eu vou estar vendo o valor 5, né? Eu estaria chegando na posição 1 com a capacidade de uma mochila 11. Agora, se eu resolver pegar, eu estaria pegando esse item. Então, eu estaria ganhando 6. Mais aquilo que eu conseguiria se eu chegasse na posição 1 com a capacidade 11 menos 5, que é a capacidade 6. Então, vamos ver aqui. A capacidade 6 na posição 1 é 5. Então, eu poderia estar pegando esses dois. Então, eu vou somar. Então, qual que é melhor? O maior, 11 ou 5? 11. Então, eu vou colocar 11 aqui. E essa lógica é a mesma coisa, né? 12 menos 5 vai dar 7. O maior aqui é 5. Daí eu somo com esse 6, dá 11. É melhor que pegar só esse 5. Então, isso daqui é a nossa estratégia. Já tá entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, agora a gente vai pegar aqui o próximo. E o próximo vai ser referente ao 3, né? Que é isso daqui. É a mesma coisa, né? Então, 0, 0, 0. Então, olha. Com uma posição 5. Eu não consigo pegar o item 3 com uma mochila de capacidade 5. Então, só me resta voltar ao que a partir da posição 2, o que eu consigo com uma mochila de capacidade 5, que é o 6. Então, eu vou repetir esse 6 aqui. Agora, numa mochila de capacidade 6. Se eu resolver não pegar o item da posição 3, eu vou conseguir 6, né? Agora, se eu resolver pegar, eu vou para o 6, né? 6 menos esse peso 6, que vai tipo 0 no item interior, que dá 0. Mas eu conseguiria um valor de 4. Então, a minha dúvida é entre o 6 de cima e o 4 aqui. Qual que é o maior? É o 6. Então, vou o 6. Mesma coisa no resto aqui. Né? Então, 10 eu vou para o 4, é 0. 4 e 6 é o 6. Agora, quando eu chegar aqui no 11, mesma coisa. Se eu não pegar esse terceiro item, eu ia conseguir 11. É como se eu estivesse indo para o item 2 com uma mochila de capacidade de 11. Agora, se eu resolver pegar, é como se eu estivesse indo para o item 2 com uma mochila de capacidade 11 menos 6, que é 5, que aqui é 6. Então, eu adicionaria esse 6, mais esse 4, daria 10. Só que qual que é maior? Eu pegando, que daria 10, ou eu não pegando, que daria 11? É o 11, então eu vou continuar aqui 11. E isso aqui a gente vai a mesmo raciocínio. Tá vendo? Que até quando a gente chega aqui no 15, 15 menos 6 dá 9, daria o 6, então 6 mais 4 dá 10, é o menor que 11. Aqui é 11 também. Então, daí, seguinte, agora a gente tem esse item 4 aqui, que a gente vai, deixa eu só apagar aqui. Tá, então, uma mochila de capacidade 0, só repito. Esse daqui a gente tem esse cara aqui.
Tá vendo? 0, 0, 0, 0. Lembrando que o peso desse meu item é 6, né? Então, com uma mochila de capacidade 5, só me resta ver o que eu consigo anterior, que é 6. E aqui, uma mochila de capacidade 6. O maior valor que eu consigo se eu não pegar esse item é 6. Agora, se eu pegar esse item, seria 6 menos 6, 0, que daria o 0 anterior, mais o 6. É a mesma coisa, então dá 6 e 6 nos dois casos. Que... isso eu só tô colocando porque já fica mais rápido. Agora aqui, no 11. Se eu escolher não pegar esse item da posição 4, eu teria o valor 11. Agora, se eu escolher pegar, eu vou para a posição anterior, ou seja, para a posição 3, com uma mochila de 11 menos 6, que seria uma mochila de 5, capacidade 5. E o maior valor que eu consigo seria 6. Daí eu estaria somando com esse 6, então daria 12. Então aqui, qual que é maior, o 11 ou o 12? É o 12. Então aqui eu coloco 12. Mesma lógica que eu aplicaria, né? 12 menos 6, para o item anterior com uma mochila de capacidade 6. Daí eu somo esse 6 com esse 6, dá 12. É maior. Eu vou assim. Tá vendo? Então, essa lógica. Daí, aqui a gente vai pro item 5. Que é esse daqui. Se eu tenho uma mochila de capacidade 0, eu não tenho nada, né? Continua aqui. Agora, se tem uma mochila de capacidade 3, se eu não pegar esse item, eu tenho 0, né? Eu chego no item 4 com uma mochila de capacidade 3, tenho 0. Consigo 0 no total. Agora, se eu resolver utilizar, eu vou ter 3 menos 3, que dá 0 no anterior, então 0, mais esse 5. Então, eu posso colocar o 5 aqui. Mesma coisa no 4. 4 menos 3, eu vou para o 1, tem 0, mais o 5 é maior que 0. Então, eu coloco o 5 aqui. Agora, nesse 5 aqui. Se eu estou numa mochila de capacidade 5, se eu não pego esse item, o quinto item, eu consigo chegar na posição 4 com uma mochila de capacidade 5, que dá um maior valor de 6. Agora, se eu resolver usar esse item, eu estaria indo para a posição anterior com uma mochila de capacidade 5 menos 3, seria 2, 0. Eu estaria conseguindo 5 se eu pegasse, se eu não pegasse, estaria conseguindo 6. Então é melhor eu não pegar que fica o 6, né? E a mesma coisa para esses caras aqui, porque 6 menos 3 dá o 3, né? Então sempre está valendo a pena pegar antes. A não ser agora nesse 8. Quando eu chego nesse 8, se eu escolho não pegar o quinto item, eu vou para a posição número 4 com uma mochila de capacidade de 8, que isso dá um valor máximo de 6. Agora, se eu resolver pegar, dá 8 menos o 3, eu consigo ir para a posição 4 com uma mochila de capacidade 5. Então, 6 mais esse 5 dá 11. E esse 11, considerando que eu peguei, é maior do que o valor que eu conseguiria quando eu não tivesse pegado esse quinto item. Então, aqui vai ficar 11. E assim é a mesma lógica. Ó, 11 menos 3 dá 8. Mesma coisa. Tá, aqui é a mesma coisa. Estou no item 11. Quer dizer, uma mochila de capacidade 11. Se eu resolver não pegar esse item, eu consigo chegar na posição 4 com uma mochila de capacidade 11, que isso me dá 12, máximo de pontos. Agora, se eu resolver pegar esse quinto item, eu estaria chegando na posição 4 com uma mochila de 11 menos 3, que é 8, que me daria 6. Então, 6 mais 5 dá 11. Isso é o que eu conseguiria caso eu pegasse esse item. Mas se eu não pegasse, eu conseguiria 12. Então, eu vou pegar esse 12. Aqui. Vou pegar o 12, que é maior. Mesma coisa. 12 menos 3 dá 9. Continua aqui. 12, 13. 13 daqui dá 10 também. Agora que mudei esse 14.
Se eu chego numa mochila de capacidade 14 nessa quinta posição, se eu escolher não pegar o quinto item, eu vou para a posição 4 com uma mochila de capacidade 14, né? Porque eu não peguei nada. Então eu tenho 12. Agora, se eu escolho pegar, eu vou para a mochila de capacidade 14 menos 3, que é 11, e eu consigo 12. E aí eu ainda ganho esses 5 aqui do valor. Então, se eu pegar, eu ganho 17. Se eu não pegar, eu ganho 12. Então, eu vou salvar o maior, que é o 17. Mesma coisa aqui, né? O 15 menos o 3 dá o 12, que o maior é o 12, é o 12 é o 12. E 12 mais 5 dá 17. Se não pegar, será 12. Agora, para o último item. Tá, o último item, deixa eu ver aqui. O último item tem peso 7 e valor 2. Começa 0, 0, 0. Eu só vou conseguir pegar ele a partir do 7. Então, até lá eu vou sempre repetindo os outros valores. Agora vamos ver o 7. Se eu escolho não pegar ele, eu consigo 6, né? Agora, se eu escolho pegar ele, eu vou descontar o peso. Então, vai ser 7 menos 7, eu vou para o 0 na posição anterior, que é 0. Mas eu vou ganhar o valor de 2. O que é melhor, o 2 ou o 6? O 6. Então, eu vou continuar com o 6 aqui. Essa cor ficou meio ruim, deixa eu só pegar, talvez, isso aqui. Na oitava, se eu não pegar, eu consigo 11, mas se eu pegar, eu consigo 8 menos 7, dá 1. 0 com 2 dá 2, então fica melhor pegar 11. E assim vai. Você vai fazendo isso para cada um e você vai ver que não vale a pena pegar esse último item. Eu sempre vou ficar... Vai repetir assim. Então, no final, quando eu tô na posição 6, né? Então, tipo, tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu tô na posição 6, ou seja, eu tenho à minha disposição para pegar todos esses 6 itens, eu tenho uma mochila com uma capacidade de 15, o maior valor que eu consigo desses itens é o 17. E que, de fato, é o resultado aqui, ó, que eu tinha colocado. Então, é assim que a gente vai usar a nossa DP. E se vocês perceberem bem, para cada quadradinho que a gente fez, né, que a gente estava calculando, a gente só precisava ver para duas direções. Ou para de cima, ou para de cima que tinha o peso atual menos o peso do nosso item. Então, para cada quadradinho, eu só precisava ver duas coisas. E você vê que esses números aqui eu posso guardar numa memória que tem um tamanho W vezes N. E daí, pelos nossos limites, isso fica bom na memória, que vai ficar N, né? É 100 vezes 10 a quinta, tanto na memória quanto na execução, que dá uma complexidade de 10 a sétima. Então, essa é a ideia. Daí, para o código, você pode fazer isso tanto de maneira recursiva, que é o que eu fiz aqui. Cadê? Não, essa aqui é a iterativa. A recursiva está aqui, então eu vou ler os valores, o N e o peso máximo. Vou atribuir aqui o peso unitário de cada um valor, e daí eu vou chamar minha knapsack, que vai ser o nome da minha função para calcular o peso, o valor máximo que eu posso colocar na minha mochila. Daí eu vou ter o I, que é a posição, o item que eu estou vendo agora, e o peso restante. Então, esse I, ele vai representar essa coluna aqui que eu tô, quer dizer, essa linha que eu tô, e esse peso restante é o número que está aqui nessa coluna, que é a minha capacidade da mochila naquele momento. Então, eu estou falando assim, se eu estou nessa linha 0, eu retorno 0, né? Que vai ser tudo 0. Ou se o peso restante aqui é o 0, eu vou retornar tudo 0, que são meus valores iniciais. Agora, aqui eu quero dizer que se eu já calculei o valor dessa cédula, tipo, dessa posição, desse I, peso restante aqui, então eu já retorno ele, eu não preciso
E aqui é para parar aquela recursão, que nem a gente parou aquela recursão no Fibonacci lá que eu mostrei, para não ter que calcular vários valores ao mesmo de novo. Daí eu vou pegar o valor que eu não pego, o valor máximo que eu consigo não pegando, que seria vendo para o cara de cima. Então eu estou diminuindo a minha linha em 1 e eu mantenho o peso restante, que é tipo olhando para cima aqui. E daí eu vou pegar o valor caso eu pegue, né? Mas primeiro eu tenho que ver se o peso que eu tô agora, tipo, esse 3, faz sentido eu tirar, sei lá, por exemplo, o peso de 6 aqui, não de 5. Porque 3 menos 5 não dá para colocar um item de peso 5 numa mochila que tem capacidade de máximo 3. Então, eu primeiro tenho que verificar se o meu peso restante não fica negativo, né? Então, se ele não ficar negativo, ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui nesse 9 menos 6, que dá 3, daí eu posso pegar. E daí eu pegar seria tirar o peso restante menos o peso atual, do item atual, que seria, tipo, ir para cá, no item anterior, na linha anterior. E daí eu adiciono o valor. Daí no final eu guardo isso na memória, como esse valor, para dizer que eu calculei esse quadradinho aqui, essa posição na minha matriz, e eu retorno, que vai ser o maior. Então no final eu tenho a minha resposta aqui. Lembre de colocar long, porque os números aqui, eles podem ser, os valores podem ser bem grandes, então pode estourar o limite de um inteiro de 32 bits normal. E é isso. Daí tem a implementação que é a implementação interativa, que não usa recursão e que é só com vários fors, que é a mesma coisa que a gente fez ali. A gente está andando pelas linhas, né? Aqui linha 1, linha 2, que seria o meu i. E daí, cada vez que eu estou dentro de uma linha, eu vou percorrer as colunas. Então, eu vou percorrer as colunas aqui e fazer a mesma coisa. Aqui é se eu não estou pegando item, aqui verificando aquela condiçãozinha lá, e daí aqui eu pegando. Daí o valor dessa resposta vai ser o máximo entre não pegando, né, que eu já tinha salvado aqui, e pegando item. Daí no final eu retorno esse último valor que vai estar aqui. Tá, esse foi a parte 1 do nosso problema NAPSEC 1, que está aqui no Etcoder, se vocês quiserem resolver, bem legalzinho. Eu posso depois disponibilizar nos materiais os códigos. E agora a gente tem uma outra variação, que é o NAPSEC 2, que é a mesma coisa, é a mesma tarefa, a gente quer saber qual que é o maior valor que a gente pode carregar, só que os limites são diferentes. Então, o nosso N continua o mesmo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O nosso N continua o mesmo, só que o peso máximo, ele muda para 10 a nona. E o valor unitário de cada um vai até 10 a 3. Vai ter tipo 1000. Então, aqui esse é o nosso novo... os nossos novos limites. E o que isso significa? Que tá vendo que a nossa memória, até nossa execução, ela é dada por n vezes w? Com esse novo limite, não dá para a gente fazer isso, porque vai estourar, vai dar uma complexidade, uma memória de 10 a 11. Isso não passa no tempo limite, nem tem memória para isso. Então, a gente tem que adaptar a nossa estratégia. Então, a nossa estratégia vai ser manter a mesma ideia, só que a gente vai inverter os estados. O que isso significa? Que em vez de fazer aqui em cima sendo o peso, né? Tipo, qual que é a capacidade da minha mochila, a gente vai colocar a soma dos valores que a gente já conseguiu. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vai ser... Vou fazer aqui. Isso aqui vai ficar um pouquinho ruim, talvez.
aqui, olha, em cima, vai representar a soma dos valores que estão na minha mochila. Então, na minha mochila tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou até fazer mais um. Dezoito. Vou fazer aqui. Só para você ver. Então, basicamente, eu estou falando aqui. Se na anterior a gente guardava em cada posição qual era o maior valor acumulado que a gente conseguia com uma mochila de tal capacidade, aqui a gente vai guardar para cada valor que está na minha, que eu consegui na minha mochila, qual é o menor peso que eu consegui. Então, tipo, a minha mochila tem valor acumulado, sei lá, de 6 itens. Qual é o menor peso que eu consigo acumular esses 6 reais, por exemplo? É isso que a gente vai descobrir. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Com 0 itens, né? Tipo, eu não tenho nenhum item disponível e eu tenho vários valores. Então, é impossível eu conseguir um valor de um real com 0 itens. Mas, tipo, com 0 itens e com 0 de valor, o menor peso que eu consigo é o 0. Só que aqui, para todos eles aqui, é impossível, porque não tem como eu conseguir um valor de 1 com 0 itens. Então, eu vou deixar aqui, eu vou colocar um número bem grande, o 10 elevado a 15, só para meio que representar meio que infinito, que não existe. Tá? Isso não quer dizer o maior peso, só para... Como a gente sempre vai querer fazer operações com mínimo, se eu colocar menos 1, ele já é um mínimo, né? Então, assim, não importa o menor peso que eu consigo, menos 1 sempre vai ser menor. Então, eu vou usar esse 10 elevado a menos 10 elevado a 15 para significar o infinito, que não é possível. Agora, eu tenho com um item. E eu tenho na minha mochila no máximo valor 0. É só eu não pegar esse primeiro item, né? Se eu não pego esse primeiro item, eu volto para o item anterior e eu consigo 0. Agora, se eu tenho um valor de 1 na minha mochila, se eu pegar esse item, a quantidade de valor que sobra o restante para a posição anterior seria 1 menos 5, que é menos 4, então não existe. Então, se na última vez a gente pegava aqui e pegava menos o peso, dessa vez a gente vai pegar esse soma de valores, a gente vai tirar do nosso, a gente vai tirar V, né, para ver se existe. Então, como não existe, eu pego do anterior, que é 10 elevado a 15, e vai continuar assim até aqui. Agora, se a minha mochila tem soma de valor 5, se eu escolho não pegar esse valor, menor peso que eu consigo, é tipo infinito, né? Quer dizer que não é possível. Mas se eu pegar esse valor, vai ser 5 menos 5, eu vou uma posição de valor 0 na posição anterior, que é o 0. Então, esse é o menor peso. Então, eu vou somar esse peso 0 com o peso atual, 6. Qual que é o menor? 6 ou 10 elevado a 15? 6. E assim vai continuar a mesma coisa. Seis. Ah, não. Minto, desculpa. Não é assim que funciona. Então, agora eu tenho uma soma de valor 6. Então, se eu pego esse item,
eu consegui 6 menos 5, vou para posição 1. Só que o peso é 10 elevado a 15. Então, eu vou 10 elevado a 15 mais esse peso 6, que dá maior do que esse. Então, eu repito. O que está acontecendo aqui? Aqui eu só quero saber se eu consigo exatamente o valor 5. Aqui, apesar de eu conseguir o valor 5, aqui eu não consigo, porque seria um valor 6 e eu só tenho um valor 5 para contribuir. Então, aqui no final, todo mundo vai ser 10 elevado a 15. Então, tem que ser exatamente certinho. Isso que vai ser o diferencial dessa versão aqui da DP. Então, no final vai ser tudo isso. Eu sempre quero o mínimo, lembra? Então, é isso. E agora para a próxima posição. Vou nesse daqui. Então, com valor 0, eu consigo 0. Agora eu estou vendo esse item aqui, né? Com valor 1, 0, 0, 0, 0. Com valor 5. Se eu quiser usar esse item, vai ficar 5 menos 6, dá menos 1. Então, não posso. Então, eu não posso usar esse item. Então, eu vejo o anterior. Então, o menor peso que eu consigo para conseguir um valor de 5 é o 6. Tem que ser exatamente o valor de 5. Não pode ultrapassar. Agora, esse. Se eu quero conseguir um valor 6 e eu quiser usar esse, eu vou de 6 menos 6, dá o 0 no item anterior, que é o 0, mais esse valor de 5. Ou eu não pego e eu escolho o de cima. Só como eu quero menor, que é menor? 10 elevado a 15 ou esse 5 aqui? Esse 5. Então, esse 5. Daí, como 7 menos 6 dá 1, né, que é tudo 10 a quinta, então também é impossível conseguir certinho aqui. Agora, quando chega nesse 11, se eu quero usar esse item, vai ser o valor 11 menos 6, que vai dar 5. Então, vou para o valor 5 aqui na minha anterior, que dá o 6. Esse é o peso mínimo que eu consegui. Então, se eu tenho esse peso mínimo, que eu já usei, eu tenho que adicionar o meu peso. Então, peso 11. Então, para eu conseguir 11 pontos, 11 do valor, eu vou precisar o valor de uma mochila de peso 11 também. Então, aqui vai ser 11. E daí eu continuo aqui, não tem como eu... Quinta. E assim por diante. Tá vendo? Então, os valores que eu consigo é 5, 11 e 6. Agora, vou para esse daqui também, tipo, né? Sair daqui. Para eu conseguir... Não. Eita, não era isso que eu queria fazer. Que não deveria ser 0, que deveria ser 10 elevado a 15, né? 10 elevado a 15, 10 elevado a 15. É que eu não consigo. Mesma coisa aqui embaixo. Então, no final, a gente vai ter toda essa tabela com valores 10 elevado a quinta. E que a gente vai querer saber? A gente vai querer saber qual que é, para cada coluna aqui, daí aqui no final a gente vai ter as respostas. Para cada coluna, a gente vai querer saber se a gente conseguiu, qual foi o maior valor que a gente conseguiu, em que o peso máximo da mochila, o peso mínimo da mochila que a gente conseguiu é menor ou igual ao nosso Wzão. Então, por exemplo, aqui nesse 17, a gente viu anteriormente que vai ser a combinação desse daqui com esse daqui com esse daqui, que vai dar um valor de 14.
Então aqui vai ser tipo 14 no final, que vai ser o menor peso que eu consigo obter esses 17 pontos. E todos os outros valores, tipo 18 aqui, a gente vai ver que não existe. E daí no final a gente vai sempre caminhar dos maiores para os menores. Enquanto não for menor que W, a gente continua. Agora, se for melhor que W, a gente já para e já tem o nosso valorzinho aqui, que é o maior valor que a gente consegue. Então, a gente vai fazendo isso para tudo. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que a gente só tivesse esses dois itens, né? E eu quisesse saber qual que é o maior valor que eu consigo... Qual é o maior valor possível que eu consigo obter com uma mochila de peso... 6. Só com esses dois caras aqui. Só com esses dois, né? Então, eu teria muito mais valores, eu vejo, com o valor 18, qual é a menor peso da minha mochila? 10 elevado a 15. É menor que 6? Não. Então, eu vou para o próximo valor, 17. Aqui, tudo 10 elevado a quinta. Eu só vejo essa última fileira, tá? A última fileira. 16, 10 elevado a 15, não dá. 15, isso. Aqui também não. 15, também não. 15, também não. Com valor 11 de soma. Opa, eu consigo arranjar 11. Só que a mochila que aguenta para eu conseguir esse valor 11, o menor peso que eu consigo é 11. E isso daí excede os 6. Então, eu também não posso. Então, eu vou para o 10. 10 eu não consigo, né? Sempre estou olhando para a última fileira. Então, eu vou para o 9. 9 não consigo. 8 não consigo. 7 também não consigo. Com peso 6. O último é o 5. Então, quer dizer que eu consigo obter o valor de 6, a soma 6, com uma mochila de capacidade 5. Isso é menor que o 6? É, então eu achei minha resposta que vai ser o 6 aqui. Então, é assim que vai funcionar essa DP. E o código dela tá aqui. Então, na maneira recursiva, vai ser a mesma coisa. Só que, em vez de usar o parâmetro vai ser o maxsum, que é tipo a soma de todos os valores possíveis, né? Então, como aqui o nosso limite é tipo, tem o nosso n igual a 100 e os valores é 1000, então no máximo a gente tem 10 a quinta, né? A soma total, pode ser. Então já coloco aqui. Na nossa DP a gente vai ter o i, né, que é a linha, e o valor restante, que eu tô falando que é a soma dos valores restantes. Eu vou falar assim, se o valor restante for 0, que é tipo aqui, né? Vou retornar 0. Agora, se o i for igual a 0, né? Tipo, essa primeira linha aqui, já vou colocar todo mundo 10 elevado a 15. Daí, se aquele valor dessa casinha já foi calculado na recursão, né? Porque a recursão ela pode chamar várias vezes. Eu já retorno ela para não ter que fazer muita coisa. Daí o que vai acontecer se eu não pegar? Que é tipo só subir no anterior. E se eu pegar, daí eu faço a mesma coisa. Eu vejo se o valor restante menos o valor atual é maior que 0, daí eu pego, não pego. Em vez de pegar o máximo, né? Como eu quero o menor peso, eu pego o mínimo. Daí no final eu tenho isso. E daí para cada soma eu vou saber qual que é o menor que eu consigo para aquela soma. Daí se for menor que o nosso W, eu imprimo. E da interativa é a mesma coisa. Eu vou primeiro colocar todo mundo como 10 elevado a 15, né? A não ser... Mas eu começo do J, né? Então eu começo dessa coluna aqui. Então essa coluna acaba ficando tudo 0 mesmo. E daí eu vejo aqui, eu não pegando, e daí aqui pegando. E daí no final eu vou para cada soma, eu vou analisar a última linha, né, aqui. E daí o primeiro que eu achar eu paro e já imprimo. Esse é o DP do a NEPSEC 2.
E espero que vocês tenham gostado da aula. É isso. Qualquer dúvida, pode depois perguntar. O meu e-mail é estela.nakamura@gmail.com, então qualquer coisa pode mandar lá.